É hora de entrevista aqui no 360. A entrevista é importante para a gente falar de privatizações. Qual é o entendimento do governo eleito sobre privatizações que estão em andamento e que agora podem ser suspensas? Quem conversa com a gente neste momento é o senador Rogério Carvalho. Senador, tudo bem? Obrigada por ter um tempinho antes do jogo aí na preparação para falar com a gente. De nada, Tainá. Uma satisfação falar com vocês nesse dia de jogo, né? Ele já está contando os segundos, viu, para conversar. Estamos. Não vou tomar muito do seu tempo, senador. Eu sei que todo mundo quer assistir. Eu estou com a camisa da minha seleção, você está vendo, né? Muito bem, para dar sorte, claro. Ô, senador, a gente falou nos últimos dias sobre aquela possibilidade de suspensão da privatização dos Correios, que foi uma sugestão, segundo o Paulo Bernardo, ex-ministro, né, que agora está também no grupo de transição, já dada ao presidente eleito. Queria te ouvir sobre isso, se isso já está encaminhado com o presidente Lula e que outras empresas podem constar nessa lista do próximo governo. Olha, Tainá, o presidente Lula, em todas as entrevistas que ele deu, ele foi muito claro. Nenhuma empresa estratégica, nenhuma empresa que esteja dando resultado e que tenha importância deve ser privatizada só por ser privatizada, né? A empresa ela vai ser privatizada, ela deve... Empresas que vão entrar em programa de privatização são empresas que não têm nenhum papel estratégico, que não estejam se viabilizando, mas há também, já ouvi do presidente Lula, a disposição de abrir capital, de modernizar a gestão dessas empresas. Então, esse debate, eu creio que ele deve ficar para um segundo momento, depois que o governo conformar a sua base de apoio, depois que definir o seu ministério, ministro do Planejamento, ministro da Economia, ministro da Casa Civil. Na hora que o governo tiver o seu programa em execução, a avaliação de que caminhos o governo vai tomar e que empresas serão preservadas, com certeza bancos como a Caixa Econômica, que tem um papel importantíssimo como agência de governo, Banco do Brasil, que tem um papel importante demais no agronegócio, Petrobras, tem algumas empresas que não figuram ou não figurarão em nenhum programa de privatização. Outras vai depender muito da composição do governo e do caminhar, ou seja, e como o governo vai daí para frente, com a nova composição, com essa base de apoio consolidada, vai se definir. Então, é muito precoce falar, né, em quais empresas devem figurar em programas de privatização ou não. O que eu posso afirmar, com toda certeza, é que bancos como BNB, Banco do Brasil, BNDES, Embrapa, são muito estratégicas para o desenvolvimento e para o crescimento econômico, para a geração de emprego, para o fomento da economia. Então, isso está fora de cogitação de participar de uma política de privatização. O Fernando Nakagawa, que é nosso analista de economia, também tem pergunta. Naka. Senador, eu entendo que as grandes empresas vão ficar congeladas ali e vão ser protegidas pelo novo governo, mas algumas frentes são diferentes e eu queria ouvir um pouco o senhor sobre isso. Por exemplo, o atual governo tem vendido refinarias da Petrobras e unidades de negócios da Petrobras. Isso pode continuar ou também vai ser interrompido? E quanto à concessão de aeroportos, que, aliás, começaram lá no governo do PT, no governo de Dilma, a gente tem Galeão e Santos Dumont pela frente. Isso continua? Eu creio que essa política de fazer concessão de aeroportos, de portos, de rodovias, é um programa que foi desenvolvido pelo PT e o que foi feito foi planejado no governo da Dilma. Creio que esses programas eles devem ser aprimorados e devem ter continuidade. No caso da Petrobras, a gente precisa pensar de uma forma mais macro. Veja, você como economista, como comentarista de economia, sabe que o Brasil
está vivendo um momento de reindexação da sua economia, muito em função de trazer para dentro do país o preço do petróleo baseado na paridade de importação, não é o preço internacional, o preço de paridade de importação com impostos aqui dentro. Isso gerou um pico inflacionário grande, isso reindexou a economia, porque é um componente que interfere em todos os setores da economia, que interfere principalmente no transporte, que impacta na cesta básica, que são produtos de baixo valor agregado. Então, o governo precisa reorganizar, ter um projeto para garantir que a nossa economia cresça, né? E crescer precisa segurar a inflação, precisa dar condições de competitividade ao setor produtivo. Então, tudo aquilo que for necessário para tornar o nosso setor produtivo mais viável, mais competitivo para o mercado interno e para o mercado externo, deve ser feito. Não creio que o nosso governo não vai ser um governo de regras muito rígidas. O que vai definir vai ter comida na mesa, vai ter crescimento econômico, vai ter geração de emprego, vamos retomar o processo de reindustrialização, como vai se dar, como nós vamos investir na ciência e tecnologia, como vamos nos reposicionar nesse mundo de uma indústria completamente automatizada, com inteligência artificial. Ou seja, tudo isso precisa ver, essa transição energética, qual é a necessidade da gente manter as refinarias, porque, veja, o problema não tem um problema a mais. As nossas refinarias, elas não foram privatizadas em leilões públicos, elas não foram colocadas em bolsa para poder vender pelo preço. Nós tivemos ativos da Petrobras que foram sucateados primeiros e depois vendidos. Havia uma necessidade e uma pressão para fazer lucro e distribuir dividendos de forma muito assodada e até certo ponto irresponsável com a nossa economia, com os demais setores. Então, vai ser um governo muito cioso das suas responsabilidades e para garantir que a gente tenha competitividade, que a gente tenha capacidade de retomar o crescimento, gerar emprego e ter um papel na economia internacional forte, nas exportações. Ou seja, o Brasil é um gigante, esse gigante precisa voltar a acordar e a ter um papel de destaque no cenário político e econômico internacional. Leandro Rezende, nosso analista do Rio de Janeiro, tem também pergunta. Leandro, boa tarde. Valeu, Tainá. Boa tarde para você, boa tarde para o senador Rogério Carvalho. Queria saber do senhor, senador, falando um pouco de política, né? Hoje eu colhi uma avaliação de integrantes do PT, do seu partido, que avaliam que a passagem da PEC da transição pela Câmara, ela está mais azeitada, mais consolidada do que pelo Senado. E se o senhor concorda com isso? E se o senhor acredita que o PT deva declarar mesmo apoio tanto à reeleição do Arthur Lira para a Câmara, como do Rodrigo Pacheco para o Senado? Olha, eu diria que nós temos que definir a nossa base de apoio na Câmara, no Senado. Essa é uma construção que deve se dar nos próximos dias, consolidar os principais partidos de sustentação do governo na Câmara e no Senado. No Senado, a questão é mais política de construção consolidar essa base de apoio. Não haveria dificuldade de aprovar a PEC, até porque nenhuma proposta ela entra e sai do mesmo jeito. Portanto, nós temos aí propostas que vêm do Tasso Gereissati, nós temos a proposta que está sendo desenhada pela equipe de transição, grupos de trabalho da equipe de transição. Então, tudo isso precisa ser considerado para a gente ter um desenho que se aproxime do conjunto das forças políticas que vão dar apoio ao governo. Mas, efetivamente, o governo precisa consolidar essa base de apoio no Senado, essa base de apoio na Câmara. Nas duas casas, há necessidade de consolidar essa base de apoio
e eu acredito que na semana que vem a gente tem passos consistentes para a consolidação dessa base de apoio, e aí a questão de aprovação de matérias relevantes para dar tranquilidade para uma transição de âncora fiscal definitiva para o país vai ocorrer com mais tranquilidade a partir do próximo ano. Senador, para eu poder te liberar, voltando ao nosso assunto original da entrevista, insistindo um pouquinho mais nas privatizações, eu queria novamente uma fala do senhor em relação ao que foi dito pelo ex-ministro Paulo Bernardo em relação aos Correios. Quais são os planos do governo eleito em relação aos Correios, incluindo também, já que a gente teve já manifestação pública do ex-ministro Zé Pimentel, em relação à Dataprev. Então, são as duas empresas que eu gostaria que o senhor comentasse, né? Isso foi levado adiante ao presidente eleito, a interrupção da privatização dessas empresas? Olha, Dataprev, o que pode acontecer, e é saudável que aconteça, é uma relação com outras empresas de tecnologia para ela evoluir, para ela melhorar a sua performance. Mas nenhum governo e nenhum país vai privatizar a sua principal fonte de informação, que é um banco de dados extraordinário, que é uma riqueza incalculável, que está no Dataprev. Então, Dataprev, eu não conversei com o presidente Lula, mas eu tenho certeza que dificilmente o Dataprev deve ser privatizado, assim como a Embrapa não deve ser privatizada, né, que estava na lista das possíveis empresas a serem privatizadas, como a Petrobras estava na lista de empresas possíveis, como privatizaram parte das operações do Banco do Brasil. Isso não vai acontecer no governo do presidente Lula. Quanto aos Correios, há uma discussão que precisa acontecer. Neste momento está suspenso qualquer proposta de privatização, né? Mas tem que avaliar se os Correios vai continuar sendo uma empresa de capital exclusivo do governo, se vai ser uma empresa de economia mista, como é que vai ser esse trabalho. Acho que esse é um trabalho para a equipe econômica que vai ser designada, mas eu particularmente acho que os Correios ainda têm um papel relevante no país. Nós temos um país continental, nós temos a Amazônia inteira. Quem vai fazer, quem vai transportar, quem vai levar, Então, de qualquer forma, há um movimento grande na área de logística que imporá, se for permanecer público, aos Correios uma nova governança, uma nova lógica, novas parcerias. Vai ter que se atualizar para cumprir o papel que os tempos que a gente vive exigem de uma empresa como os Correios. Se 100% pública, se com uma economia mista, se privatizada, isso é uma discussão que eu creio que vai acontecer ao longo do próximo ano, com a equipe do governo analisando qual o melhor caminho para esta empresa. Senador, muito obrigada pela gentileza da conversa. Vou liberar o senhor, claro, para assistir o Jogo do Brasil. Tem um palpite para hoje? Vamos ganhar, né? Esse é o palpite. Seja como for, 1-0 já tá bom, né, para a estreia? Depois do trauma do 7-1. Obrigada, senador. Até uma próxima. Um abraço. Tchau.